Meus amados irmãos, a paz do Senhor, e vamos para mais um Refletindo Bíblia. E o nosso Refletindo Bíblia de hoje, nós vamos meditar num texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 6, que diz assim: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Estamos diante de uma das mais penetrantes acusações contra a humanidade. O texto está dizendo que todos nós, tal como ovelhas, nos desgarramos. Cada um seguiu o seu caminho. Todo mundo buscou o seu próprio caminho sem Deus, afastado de Deus, destituído de Deus, alienado de Deus. O pecado foi o causador da separação entre o homem e Deus. Isaías 59 vai dizer que o pecado faz divisão, separação entre o homem e Deus. De maneira que existe um abismo entre o homem e Deus chamado pecado. Um abismo intransponível. Abismo esse que o homem por si só jamais seria capaz de transpor. E aí onde entra a graça. Se o homem não pode ir até Deus, Deus vem até o homem. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus levou os nossos pecados. E para onde Jesus levou os nossos pecados? Para o alto de uma colina chamada Calvário. E ali no alto daquela colina, pregado numa cruz, Jesus suportou muito mais do que os cravos dos romanos que prendiam suas mãos e seus pés. Jesus suportou muito mais do que a zombaria da multidão. Jesus suportou muito mais do que uma lança que transpassava o seu lado. Jesus suportou na cruz do Calvário a ira de Deus. A ira de Deus não contra Jesus, porque Jesus nunca pecou, mas a ira de Deus contra o pecado, contra o meu pecado, contra o seu pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, a partir do versículo vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12, vai dizer que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus precisava punir o pecado, e o preço do pecado é a morte. Mas se Deus cumprisse a pena do pecado, que é a morte, em nós, toda a humanidade seria destruída. É aí onde Deus encontra uma forma de punir o pecado e preservar o pecador. Ele mesmo se coloca no nosso lugar. Ele mesmo paga pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus levou a punição que eu e você merecia na cruz. E Deus deu a mim e a você o crédito pela perfeição de Jesus. Hoje nós somos libertos do poder do pecado, porque Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então eu te convido a viver a plenitude da vida que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Nós somos livres porque Jesus nos libertou. Amém? Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça, reflita com vida na palavra e reflita a palavra através da sua vida. Até a próxima.